voltamos para a nossa aula. Essa segunda parte do vídeo vai até ser um pouquinho mais curtinha do que a outra. A gente vai ver agora os pontos finais do feudalismo e dos feudos. Como eu falei, a sociedade, quem está falando, é uma sociedade feudal. E ela era dividida em camadas. A sociedade europeia, durante o período do feudalismo, era dividida em grupos. Nem sempre esses grupos eram formados de modo homogêneo, ou seja, havia algumas diferenças entre os membros de cada camada. Porém, os estudiosos costumam dividir a sociedade feudal em 3 grupos, que é a nobreza, formada por grupos de proprietários de terras, de senhores feudais, que se dedicavam principalmente à guerra e à defesa territorial. Eles concediam moradia aos camponeses em troca da prestação de serviços e pagamentos de tributos. O clero era formado pelos membros da igreja e das ordens religiosas. Esse grupo social era bastante variado, visto que alguns tinham origem nobre e outros não. E aí vem uma grande diferença. Geralmente, o alto clero, bispos, dons, o papa, muito geralmente, eles vêm da nobreza. E os padres, monges, freios, eles geralmente são os camponeses, de origem camponesa. E os camponeses eram as pessoas que trabalhavam na terra e também prestavam serviço aos nobres, vivendo sob sua proteção. E aqui a gente tem 3 ilustrações ilustrando cada um. Nobres, clero, camponeses. As 3 ordens sobre a visão da Igreja. A divisão social da Idade Média estava ligada também aos interesses da Igreja Católica. Naquela época, o modelo ideológico do catolicismo afirmava que no mundo criado por Deus havia divisões de tarefas entre os membros da sociedade, que se assegurava a harmonia e o bom funcionamento da vida da comunidade. Ou seja, era um modo de pensar da época, hoje já não é mais assim, mas da época. O modo de pensar da Igreja Católica era que, para uma sociedade funcionar bem, cada um tem que cumprir uma função. Os nobres protegem e lutam, o clero reza e cuida da população, e os camponeses trabalham. Era essa maneira de organizar, de uma maneira harmônica, e que eles viam que era o jeito que dava para fazer uma sociedade funcionar, um reino funcionar. E desse modo, buscava-se evitar, por exemplo, que os camponeses questionassem sua condição social, já que a divisão em 3 ordens era considerada uma escolha divina. Assim, a Igreja contribuiu para difundir a divisão social em 3 ordens, conforme estudamos na página anterior. Nobres, belatores, deveriam lutar para proteger a todos. O clero, oratores, deveria ser responsável por orar pela salvação. E também os cleros faziam muito o papel de um médico, de um conselheiro para os reis. O clero ele ficava no meio e ele fazia muito a intermediação entre a nobreza e os camponeses. E os camponeses, laboratores, deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos, inclusive dos membros das outras ordens. O ritual dos vassalos e suzeranos. No feudalismo, a sociedade era regida pela dinâmica dos feudos e pelos poderes políticos e econômicos dos senhores feudais. Muitas vezes, esses grandes proprietários dividiam seus territórios e estabeleciam laços com vassalos para formar uma rede de aliados que fossem úteis em tempos de guerra. Vamos compreender como isso funcionava? Um senhor feudal que fosse dividir seu território era considerado suzerano. Ele concedia parte de suas terras a outro nobre, que ficava conhecido como vassalo. Esse laço de fidelidade era estabelecido por meio de uma cerimônia ritualística, no qual o vassalo se ajoelhava e fazia um juramento suzerano, prometendo ajuda em tempos de guerra. Os juramentos que eram feitos estendendo-se a mão sobre uma Bíblia, que é um ato de falar, eu estou, pela palavra de Deus,
eu digo, esse meu voto de vassalagem é de coração e é verdadeiro. É uma forma da época de, digamos, legitimar aquilo ali. Falar que esse voto de vassalagem é verdadeiro mesmo, vai acontecer. E se encerrava com a entrega de um objeto simbólico que representava o feudo, como um bastão ou um punhado de terra. Os laços de vassalagem e suzerania foram fundamentais para formar a dinâmica feudal da Idade Média. E era isso que os reis faziam. Os reis eram os grandes suzeranos. Aí os reis, grandes suzeranos, tinham seus vassalos, que eram os nobres abaixo deles. E esses nobres abaixo deles tinham outros pequenos nobres abaixo deles. Existe uma dinâmica dos títulos de nobreza. Cada título de nobreza é, digamos, uma escala na questão suzerano e vassalo. O rei é o grande suzerano, ele não é vassalo de ninguém. Digamos, simbolicamente ele é vassalo de Deus, mas ponto, de nenhum ser humano. Aí depois de vassalo, se não me engano, o título que vem abaixo é o barão. Depois de barão é conde, depois de conde é duque, e o último deles é visconde. Se não me engano. Eu posso estar enganado, porque faz um tempo que eu li sobre isso, gente. Então, qualquer coisa eu vou botar no grupo do Telegram certinho a ordem. O papel das mulheres na Idade Média. Na sociedade medieval, os papéis desempenhados por homens e mulheres era rigidamente estabelecido. As funções das mulheres dependiam em grande parte de sua condição social. Nas residências dos senhores feudais, as mulheres da nobreza se ocupavam com a organização das tarefas dos servos, definindo como seria o suprimento de alimento no dia a dia familiar, por exemplo. Também tem a questão de que em alguns lugares, por causa de necessidade, as mulheres nobres elas cuidavam muito da administração e da divisão de alimento até dentro do feudo. Porque como elas já faziam essa administração dentro das casas dos nobres, elas também ficavam responsáveis por além. Em alguns casos, não é regra. Em alguns momentos, a responsabilidade de cuidar do feudo passava às mulheres, como eu falei, principalmente quando seus maridos estavam viajando. Assim, elas assumiam as tarefas administrativas da propriedade rural, exercendo também a função de líderes. Inclusive, tivemos momentos em que rainhas estabeleceram-se como poder central, porque, digamos, o filho, que é o herdeiro, está ainda muito criança, aí o marido morreu na guerra, então ela tem que assumir como uma líder, até que o filho assuma a maioridade. O grande exemplo disso, que a gente tem, é o caso de Dom João VI, que foi o último rei de Portugal e do Brasil, que ele só foi virar rei depois que a mãe dele, a Dona Maria, faleceu, porque ela era a rainha. Já as mulheres camponesas tinham seu cotidiano marcado principalmente pelo trabalho com a terra e as tarefas domésticas. Algumas vezes eram convocadas para prestar serviço nas residências dos senhores feudais. Elas também eram responsáveis por grande parte das tarefas artesanais naquela época, como a produção de tecidos e instrumentos utilizados nas moradias. Embora não fossem reconhecidas e tivessem poucos direitos, as mulheres desempenhavam funções essenciais nas sociedades medievais. Aqui temos um manuscrito do século XIV, representando uma mulher da nobreza, também representando uma mulher trabalhando na agricultura e mostrando mulheres trabalhando em casa na Idade Média. A nobreza, agricultura e trabalhando em casa. A gente pula aqui e vamos para a página 305. Os feudos. As pessoas que viviam nos feudos desenvolviam a maioria das suas atividades internamente. O feudo constitui, assim, a unidade básica de produção durante a Idade Média. Ele era formado por algumas partes principais. Vamos ver que partes eram essas. Servidão feudal. Os camponeses que viviam nos feudos se submetiam a uma relação de servidão com os senhores feudais. Assim, em troca de proteção e de moradia no feudo, eles deveriam cumprir diversas obrigações,
como trabalhar os mansos senhoriais e pagar tributos. Esses mansos senhoriais terras de propriedade particular dos senhores feudais, onde os camponeses trabalhavam semanalmente para pagar alguns tributos. Eles também tinham os mansos servis, terras onde os camponeses construíam suas moradias, onde cultivavam sua própria produção agrícola. Ou seja, o camponês ele tinha que trabalhar na sua terra, mas ele tinha que, em certos dias da semana, ele tinha que ir lá trabalhar na terra do seu senhor, porque era o dever do camponês trabalhar no cultivo. Tinha as terras comunais, que eram terras de uso comum, que podiam ser exploradas por todos os moradores do feudo, para aquisição de madeira e para a caça, por exemplo. E as igrejas, locais onde eram celebradas as missas e outras cerimônias religiosas. Geralmente, as igrejas eram o centro, elas ficavam no meio da cidade. E as cidades começam a surgir em volta dela. E num canto estratégico ficava o castelo, que era a morada do senhor. E o castelo é importante. O castelo era onde todos do feudo iam correr quando houvesse um ataque àquele feudo. Porque não se tinha construção de grandes muralhas nessa época. Não era uma cidade. Era um feudo. Era uma vida rural. Então, o local de grande proteção era o castelo. Como a gente pode ver aqui na ilustração. O castelo todo protegido. Aí tem as terras servis aqui. Pra cá tem a igreja. Aqui no caso ele está mostrando um feudo ainda no início da Idade Média. Mais pra frente da Idade Média é que se faz o costume de construir a igreja no centro para que todos seja mais acessível a todos. Tanto que esse costume veio para o Brasil. As mais velhas cidades brasileiras, o ponto inicial das cidades é geralmente nas igrejas, como é aqui em São Gonçalo. O ponto inicial de São Gonçalo, a primeira construção de São Gonçalo, é a Igreja Matriz de São Gonçalo, que fica no Zé Garoto. E aí, a igreja sempre ficava, pelo menos, se não fosse no centro, era um local de grande visibilidade, para que todo mundo soubesse onde ficava. E quando houvesse um ataque, todos iam para dentro do castelo. O castelo é sempre um local bem defendido. Mas aí eu vou fazer uma diferenciação para vocês, para ver que é importante lembrar. Esses castelos de pedra, mega protegidos, com grandes, às vezes, pontes, várias defesas, isso é da Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, parte inicial da Idade Média, a grande maioria dos castelos eram de madeira. Porque demorou-se muito para os povos europeus, os reinos ali que se formaram depois da queda do Império Romano e do Império Carolíngio, demorou muito para eles recuperarem o domínio da engenharia sobre pedras. Por muito tempo, a construção de pedra era a construção romana, que eles mantinham ali do jeito que dava, e se, por exemplo, caísse uma ponte romana, eles construíam ela com madeira. Eu falei isso até para vocês lá na parte da Idade Antiga para a Idade Média. Os castelos medievais. No feudo, uma das principais construções era o castelo. Feitos com pedras, altas muralhas e torres, na Baixa Idade Média, os castelos tinham o objetivo de defender a população de possíveis ataques inimigos. Quem morava no castelo? O senhor feudal e sua família viviam nos melhores cômodos do castelo. Essas construções também abrigavam alguns nobres, guerreiros e servos que trabalhavam em suas dependências internas. E servia para a proteção do feudo quando houvesse um ataque. Todos entravam para dentro do castelo. As técnicas de invasão de um castelo. Os castelos precisavam ter altos muros para impedir a chegada dos inimigos, por escadas móveis. Eles faziam escadas com rodinhas que iam empurrando, aí batia, aí essas escadas tinham uns ganchinhos lá em cima que prendiam no muro para as pessoas subirem. Com o tempo, as técnicas de invasão dos castelos foram desenvolvidas, como o caso de catapultas e canhões. Tinham muitas outras, na verdade, além disso. Os cavaleiros eram os guerreiros que trabalhavam na proteção do feudo, a serviço dos senhores feudais. Geralmente eram os homens descendentes de nobreza. E geralmente não.
na grande maioria das vezes, eram os nobres. Porque manter uma armadura é muito caro. O que acontecia quando um feudo tinha que guerrear contra o outro? Os nobres eram chamados, porque eles eram responsáveis pela defesa e pela expansão, pela parte militar do feudo. Os nobres eram quem realmente tinha um treinamento militar. Mas também eram chamados camponeses. Por quê? Os camponeses, no caso, os homens. Porque parte do pacto de servidão era também ajudar no que fosse preciso para que o feudo sobrevivesse. E quando, digamos, os nobres não eram suficientes para fazer a proteção, chamavam-se os camponeses. E os camponeses lutavam com o que eles podiam ter. Eles, eu tenho um arco para caçar. Eu vou levar meu arco para lutar na guerra. Eu tenho uma lança que eu uso para caçar. Vou levar essa lança para lutar na guerra. Mas os camponeses, a vida deles era agricultura. E eles não treinavam. Lógico, tem exceções de camponeses que tinham uma aptidão grande para a guerra. E aí se tornaram grandes guerreiros. Mas são exceções, gente. A regra era que na grande maioria das vezes, os nobres é quem sabiam lutar e eram eles que se destacavam em combate. Aqui a gente tem a armadura de cavaleiro medieval. Mais uma vez, lembrando, já falei isso para vocês lá no grupo, essa armadura toda de metal é do fim da Idade Média, na Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média eram armaduras de couro, eram armaduras de anéis de ferro, que botava e protegia. Não era essa armadura em si, é do final da Idade Média. E os castelos hoje? Muitos castelos medievais ainda existem. E alguns constituem patrimônios da humanidade, por representarem o modo de vida das populações medievais, além de ser grandes objetos históricos. Muitos deles fazem parte da história dos povos europeus, então eles mantêm como um patrimônio histórico. Bem, turma, a gente vai até aqui na nossa aula. Como falei, o segundo vídeo vai ser mais curtinho. Vamos lá para o nosso grupo para a gente discutir essa matéria. E vamos fazer algumas atividades. Eu vou passar algumas atividades para a gente fazer em aula, para a gente fazer junto. Vamos lá pro grupo, gente.